Olá pessoal, devido ao coronavírus a gente está sendo meio que obrigado, né, por conta da nossa saúde em si, temos aulas em casa. Eu estou gravando alguns vídeos para a gente poder entender melhor os capítulos e vocês não ficarem com um déficit muito grande em relação a ter que estudar só. Nesse vídeo e em alguns outros a gente vai estar trabalhando no capítulo 3, que é o capítulo referente ao movimento retilíneo. E durante esse decorrer dessas aulas que a gente vai ter em casa, eu vou pedir para vocês estarem mandando feedback no WhatsApp para a gente poder estar conversando e eu preparando algum material melhor para vocês. Então, já entrando no assunto, para a gente não perder muito tempo, vamos ter os conceitos iniciais que são abordados no capítulo 3. Primeiro que a gente tem que entender o seguinte: a física ela é uma ciência muito ampla, então ela é dividida em vários pontos ou em várias temáticas. Uma delas é a mecânica. O que é a mecânica? A mecânica é a parte da física que vai estudar o movimento. E dentro do estudo do movimento, a gente vai ter 3 áreas principais que são abordadas durante esse ano. Primeiro é a cinemática que vai abordar o movimento, levando em consideração posição, tempo, velocidade e aceleração como pontos principais para o estudo do movimento. Já a dinâmica, que é a segunda parte que a gente vai estudar, ela vai tratar o movimento a partir dos conceitos de força, a partir das leis que regem a força e junto com alguns elementos que foram estudados na cinemática. Então ela vai trazer uma abordagem diferente para o movimento. E por último a gente vai estudar a estática, no que diz respeito a estudar de certa forma o movimento parado, que para ser um pouco mais bonitinho a gente coloca como estática, ou quando os corpos ou o sistema está em equilíbrio. Partindo então, sabendo que a gente vai dar ênfase à cinemática por enquanto, a gente precisa definir alguns outros elementos. O primeiro elemento que a gente tem que definir é a trajetória. O que é a trajetória? A trajetória é a linha sobre a qual um corpo, uma partícula, um móvel, um planeta, um objeto, ele se move. Essa é a trajetória. A trajetória, então, é a linha no qual acontece o movimento. E a segunda parte que a gente tem que aprender a diferenciar é o deslocamento, e mais precisamente é o deslocamento escalar. O deslocamento escalar ele é definido como sendo a distância percorrida pelo móvel. Então a gente vai definir já a nossa primeira formulazinha, que é ΔS. O que é o ΔS? ΔS nada mais é do que a posição final desse móvel menos a posição inicial. Essa é a primeira formulazinha que a gente tem que gravar. Então, o segundo ponto que a gente precisa abordar é a questão do referencial. O referencial ele é muito importante para a física porque a gente faz os experimentos e precisa de algo para poder levar em consideração se esse experimento vai ser verdadeiro ou falso. Então o referencial ele é um corpo ou um lugar a partir do qual as observações dos fenômenos são feitas. Então, quando a gente vai observar, por exemplo, uma pessoa dentro do ônibus, a gente pode ter um referencial que está fora do ônibus, um referencial, por exemplo, que está dentro do ônibus. Nessas duas situações a gente vai ter sensações diferentes, e aí é uma abordagem que a gente vai aprender como lidar com elas no futuro. E o terceiro ponto que a gente precisa identificar e definir aqui é partícula. A partícula ela é algo muito pequeno. Porém, nas nossas aulas a gente irá seguir o critério de partícula para representar um corpo no qual a gente vai estar estudando ele. Ou seja, uma partícula pode ser um elétron, mas também uma partícula vai poder ser um planeta, um asteroide ou algo muito grande. Então aqui na física, no nosso estudo de mecânica, a gente vai levar em consideração que partícula é um corpo no qual a gente está estudando, sem se preocupar com a questão da dimensão desse objeto, desse corpo. Próximo ponto que a gente tem que entender é que existe um sistema internacional. Inclusive no capítulo 2, no final do capítulo 2 que a gente havia estudado, a gente é apresentado a gente, pelo livro, o sistema internacional,
que nada mais é do que um conjunto de unidades que a gente define como padrão para o meio científico. Dentro do estudo do sistema internacional, para a questão do movimento, o principal ponto é o metro para o comprimento. E para o tempo, a gente usa o segundo como sendo unidade padrão. Para isso, vamos dar uma olhada aqui numa tabelinha. Bom, aqui eu coloquei só as unidades, só os múltiplos e submúltiplos da unidade de metro. Só a unidade de metro foi colocada aqui e uma formulazinha de conversão para quilômetros por hora em metros por segundo e vice-versa. Então vamos levar em consideração o seguinte, algo que a gente já estuda nas séries finais do ensino fundamental é que nós temos o metro como unidade padrão, nós temos os seus múltiplos que são o decâmetro, isso aqui, o hectômetro e o quilômetro. Temos como submúltiplos decímetro, centímetro e milímetro. Todas essas unidades já foram estudadas, mas a gente precisa lembrar do seguinte, no futuro a gente vai trabalhar muito com essas que estão aqui embaixo nessa tabela secundária aqui. Na segunda tabela secundária eu coloquei a unidade de 1 centímetro junto com o valor em notação científica associado. Lembrando que o cent ele significa 10 a menos 2, ou a gente pode definir como sendo dividir por 100. O quilômetro é 1000 vezes o metro, isto é, 10 ao cubo em notação científica. E nós temos aqui o milímetro e o micrômetro, ou micro, que é a letra grega aqui, e o metro. Esses são os valores associados e é interessante que vocês decorem esses valores, estejam aí na mente de vocês, porque a gente vai estar utilizando muito no futuro. A questão de utilizar múltiplos e submúltiplos é uma necessidade de diminuir a quantidade de números ou letras que aparecem no nosso cálculo. O próximo ponto é a gente aprender a transformar quilômetros em hora em metros por segundo ou vice-versa. A única coisa que a gente precisa lembrar é o seguinte, se eu tenho uma determinada velocidade, já que quilômetros por hora e metros por segundo são unidades que referenciam a grandeza e a velocidade, se eu tenho uma velocidade em metros por segundo e quero transformá-la em quilômetros por hora, eu simplesmente multiplico por 3,6. Se eu tenho uma velocidade em quilômetros por hora e quero transformá-la em metros por segundo, eu faço a divisão por 3,6. Então, você vai pegar e fazer simplesmente essa divisão. Então, é interessante que sejam revistas como que faz divisão e multiplicação com números decimais para tal caso. Vendo isso, a gente vai utilizar um exemplo aqui, que é transformar 72 metros por segundo em quilômetros por hora. Na tabela, na figura aqui, a gente precisa ver o seguinte, se eu tenho quilômetros por hora e quero transformar em metros por segundo, eu divido, e de metros por segundo para quilômetros por hora, eu multiplico. Nesse caso, a gente vai transformar metros por segundo em quilômetros por hora. Então, o passo que a gente vai levar é multiplicar os 72 metros por segundo por 3,6 e o resultado vai ser 259,2 km por hora. Isso aqui você pode estar fazendo numa calculadora, porém já se habituando com a linguagem que a gente vai trabalhar na sala de aula quando a gente retornar. Eu aconselho vocês fazerem essa multiplicação utilizando a multiplicação convencional no caderno, que aí vocês já vão se habituando, já tendo a visão de que em provas e avaliações externas, Enem e vestibulares, a gente não vai poder utilizar a calculadora. Então é interessante que a gente se acostume a fazer esse cálculo e utilize a calculadora só para conferir o resultado. Então essa é a nossa primeira aula em relação ao movimento retilíneo e até mais.